Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tá também tudo indo, né? A gente vai falar sobre mais um tema de comunicação, sobre o empreendedorismo, um tema que é muito utilizado nas empresas e muito utilizado também no meu segmento, que é o segmento de marketing, a gente utiliza bastante, que é o brainstorm. É mais um desses títulos, mais um desses termos que a gente pegou da gringa e trouxe pra gente e fica usando tal qual. Mas na verdade brainstorm é chuva de ideias. Vou pegar aqui no dicionário o que é que ele descreve como brainstorm, né? Que é a tempestade de ideias. Mais que uma técnica de dinâmica de grupo, é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, criatividade em equipe, colocando-se a serviço de objetivos pré-determinados. Então, o que é que acontece? Eu vou tirar essa pulseira porque ela está fazendo muito barulho, está me incomodando. Então, o que é que acontece? As pessoas precisam executar um plano. Precisamos de uma estratégia para o lançamento de venda desta bolsinha, por exemplo. O que vamos fazer? Então, eles reúnem várias pessoas na sala, pessoas de diferentes segmentos. Alguém da venda, alguém das finanças, alguém da arte, alguém da distribuição, alguém do atendimento, e juntam essas pessoas todas para que elas comecem a dar ideia. Nesse momento do brainstorm, todas as ideias são bem-vindas. Como assim todas as ideias são bem-vindas? Você não vai descartando. Tem aquele memezinho, né, que as pessoas estão sentadas e alguém dá uma ideia e a ideia mais genial, o cara é jogado pela janela? É esse que vocês viram agora? Não é assim que funciona realmente um brainstorm, porque lá todas as ideias, por mais absurdas que elas possam parecer, elas são aceitas e elas são colocadas na caixinha de anotações. Na verdade, como é que alguns executivos fazem? Eles pedem para alguém redigindo, tem uma pessoa que vai lá e ela vai anotando todas as ideias, depois as ideias são analisadas pelo grupo e vão sendo, não, isso aqui não é bom, essa ideia de fulano fica melhor com a ideia de fulano, e dessa forma eles vão chegando a um ponto final. Eu já fiz algumas atividades com empresas onde eu fiz o brainstorming em quadros, né, ou então no flip chart, que a gente vai colocando as ideias lá e assim vai se executando de uma forma mais visível para todos. Porque quando há a necessidade de que o grupo visualize para que todos consigam interagir e conseguir imergir na ideia, eles tendo a imagem visualmente fica melhor. Então, tem várias opções para você fazer o brainstorm. As ideias podem ser colocadas, digitadas num Word mesmo e projetadas numa parede ou num telão, para que assim toda a equipe possa ver. E de um dos livros que eu estou relendo, sim, eu estou relendo vários livros, porque eu aprendi recentemente, eu já sabia, mas eu escutei numa live recentemente e eu achei genial, que cada livro que você lê, em cada conceito histórico, cada momento político que você vai estar vivendo, ou que a sua cabeça está, ele tem um significado diferente. Isso vale para filmes e para as outras coisas. Então eu estou relendo algumas coisas da minha biblioteca e eu estava nesse aqui, ó. É um livro desses livros de entretenimento, mas que tem umas sacadas geniais. Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingo. E tem um capítulo que é muito legal, que no final ele fala assim: esse caso me foi relatado por um importante executivo de uma empresa de telefonia brasileira. Não consegui checar a veracidade da história, mas ilustra muito bem. Ideias podem vir de qualquer lugar. Então, assim, eu vou resumir mais ou menos para vocês como é que funciona esse texto. E não foi confirmado, mas faz sentido. Tem sim uma lógica e é aquela história que pode não ser totalmente real, mas que pode servir de exemplo para várias pessoas. Conta a história que uma certa indústria estava muito preocupada com a sua queda de mercado. Como assim, queda de mercado? Ele estava perdendo espaço para outras marcas, porque o seu produto era de ótima qualidade, era de excelente qualidade, porém, os custos com a produção, até chegar ao consumidor final, eram altíssimos. E o CEO da empresa reuniu todos os executivos para que eles dessem opiniões, sugestões. Olha lá, joga aí sua ideia, para que esse negócio melhore, porque a gente está perdendo lugar no espaço. Perder espaço no mercado é perder venda, é perder dinheiro e, naturalmente, isso pode ser o caminho para que uma empresa venha à falência e ninguém quer um negócio desse. Então, eles foram fazer esse brainstorm para que aparecesse alguma solução para salvar eles naquele momento. Acontece que já estavam chegando à exaustão de tentativas e eles diziam: já sei, vamos falar com os fornecedores para que os fornecedores diminuam o preço. Aí os fornecedores diziam assim: para diminuir o preço, eu preciso
diminuir a qualidade da matéria-prima. Não era interessante para eles, porque era o grande diferencial do mercado deles, era a qualidade. Então, se diminuísse a qualidade da matéria-prima, eles iam perder um ponto diferencial do mercado. Então, como eles já estavam perdendo espaço de mercado, danificar o ponto de relevância, o diferencial deles, que era a qualidade, não seria bom de jeito nenhum. Eles iam gradativamente continuar perdendo espaço de mercado. Aí uns disseram, bom, então não tem solução. Então a gente vai ter que reduzir, enxugar a folha de pagamento. Vamos ter que demitir funcionários. Que também não era uma solução benquista pelo CEO, pelos grandes executivos da empresa. Eles queriam o quê? Que ninguém fosse demitido, que continuasse com o seu lugar de mercado. Eles não estavam pensando nem em crescer, mas que continuasse com o seu lugar de mercado sem perder o seu grande diferencial, que era a qualidade dos produtos. Também surgiu a possibilidade de trocar fornecedores, mas nenhum fornecedor que fosse um novo fornecedor poderiam atender às demandas que eles queriam de matéria-prima de qualidade. Então ficou se desgastando, até que em um momento uma voz soou na sala e disse: e se por acaso a gente tirasse a embalagem do produto? Como assim? Sim, esse produto realmente precisa de embalagem? Todo mundo virou para saber quem era o executivo, quem era o colaborador que estava dando aquela sugestão. E, pasmem, segundo o texto, a sugestão veio do faxineiro, porque já estava tão tarde que ele já estava fazendo a faxina da sala. E vendo aquela discussão sem fim, ele olhou para ele e disse: por que vocês não tiram a embalagem e deixam o produto sem embalagem? É um custo relevante que pode reduzir o valor do mercado do produto. Os executivos não acreditaram no que estavam ouvindo. Que ousadia aquele homem da limpeza! Quem era ele? Quem ele pensava para interromper uma reunião tão importante da diretoria para dar uma opinião tão absurda daquela? Além do mais, a sua ideia soava ridícula. Afinal, como era que eles iam se diferenciar dos concorrentes sem a embalagem? Detalhe, né? Eu falei antes que o grande diferencial que eles colocavam era a qualidade do produto. Então, se era a qualidade do produto, a embalagem realmente não fazia sentido. E aí ele dizia assim: afinal, como é que a gente vai identificar o nosso produto no ponto de venda se ele não tiver mais embalagem? E quando alguns diretores já estavam com um sorriso de deboche, o presidente disse: ei, pode dar certo. Eu acho que sim, por que não? E para quem está perguntando até agora: Érica, que produto é esse? Que produto é esse? Esse produto é o pneu. Sim, o pneu de carro que a gente acha até no supermercado hoje em dia para comprar. Você vai no supermercado, tem aquelas pilhas de pneu, não vende só em lojas específicas. E antigamente os pneus eram vendidos em caixas. Sim, eles eram encaixotados até o começo do século XX. Eles vinham em embalagens que oneravam os custos. E hoje, como é que a gente compra o pneu? Ele está lá, empilhadinho. Todas as empresas de pneus fazem dessa forma. E todas as informações, elas vêm adesivadas. E as informações mais essenciais, elas vêm gravadas, né, em alto relevo ou em baixo relevo, no próprio pneu. Que são as informações de diâmetro, do modelo. Essas informações, elas precisam ser exatas. Todas essas informações que hoje vêm adesivadas ou grafadas, impressas no próprio pneu, antigamente vinham na caixa. E aí eu fico imaginando, para organizar isso em prateleiras, né? Como era que não deveria ser? Essas caixas grandonas colocadas em prateleiras com os pneus, só para poder ter essas informações. Bom, eu não sei se essa história é real, o autor do livro não garante a origem da fonte, porém, eu achei uma história genial, ela é inspiradora, pode servir para você ter aquele insight. A gente estava assistindo recentemente o Jogo da Imitação, que é um filme muito bom. Eu recomendo, acho que eu recomendei já até em outro vídeo meu aqui, que ele conta a história da origem da computação, né? Tem todas as teorias de Alan Turing. E eu estava assistindo com meu companheiro, Jimmy, que é programador, e teve um dado momento do filme que eles estão num bar, no momento de socialização, porque eles já estavam tentando, né, desenvolver a máquina há muito tempo, e ele tem um insight. E sai correndo, e eles conseguem resolver um problema de programação por causa desse insight. Aí Jimmy falou assim: e é um estigma essa história de achar que tudo na programação acontece dessa forma, assim, insights que vêm do nada. Mas não é isso que a gente está falando, e não é isso
que a história realmente quer contar. A história quer contar, a história que eu falei, a história do filme quer contar, é que você deve ser atento aos pequenos detalhes, porque são nos pequenos detalhes que as coisas podem acontecer. Eu acredito que essa história tem um fundo de verdade e tem lógica, porque se antes os pneus eram vendidos em caixas e hoje a gente acha até absurdo imaginar como era que os pneus eram vendidos em caixas, houve algum processo evolutivo comercial que mudou a indústria de venda de pneus. Então, assim como na programação e outros pontos importantes da história, tivemos pequenos estalos que fizeram grandes diferenças. Então, fique atento aos pequenos estalos e não descarte. Muitas vezes na minha vida, né, depois que eu comecei a ter uma mente mais empreendedora, de ter um olhar mais... Porque antes eu tinha vários problemas, né? Era bitolada, eu tinha insegurança, eu tinha problemas de autoestima, então eu não conseguia enxergar várias coisas. E hoje, né, com uma mente mais aberta, eu consigo ver, poxa, essa ideia tão boa que eu pude fazer quando eu tinha 23 anos e eu era insegura na época e não fiz. Então, é interessante você ficar atento. E se você tiver com dificuldades de executar uma ideia, então de colocar no papel os seus projetos, faça um brainstorm. Mas, Érica, eu trabalho sozinha. Como é que eu vou fazer um brainstorm? Chama alguém de sua casa, chama um colega por chamada de vídeo, não quebra a quarentena para isso. Pode ser por chamada de vídeo ou então por alguém do seu lado. Muitas vezes eu faço brainstorm com meu marido de assuntos que são totalmente diferentes, tanto para mim, tanto para eles. Assuntos que eu não domino ou assuntos que ele não domina, mas que eu faço esse brainstorm, a gente começa a conversar sobre, porque aí as ideias surgem e fluem maior. Se você mesmo assim, Érica, eu não tenho ninguém para conversar, então faça um auto brainstorming, ou como assim? Faça a chuva de ideias para você mesmo. Então, toda vida que as ideias forem surgindo, vá anotando, pegue um quadro e deixe lá, pronto, projeto tal, escreva o nome do projeto e vá colocando as informações. Uma dica interessante também para você não perder as suas ideias é você gravar, porque às vezes a ideia chega de noite, chega num horário muito complicado. E o que é que eu faço? O que é que eu tenho? E eu acho que muita gente tem, eu já conversei com várias pessoas que têm. É um grupo sozinho, no WhatsApp, onde você manda áudios, textos, links, imagens para você guardar e para você ter esse instrumento que pode lhe ajudar aos seus projetos futuros. Ah, e disse que vocês gostaram desse vídeo, eu gostei muito, é um assunto que eu adoro conversar sobre. Se você gostou, deixa o joinha. Já é inscrito? Ó, olha isso, já é inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho é porque não está inscrito. Então clica lá em inscrever-se para ajudar esse canal a crescer e a gente continuar produzindo conteúdo toda semana, toda segunda e toda quinta-feira tem conteúdo inédito nesse canal. Se você tem alguma informação que pode contribuir com essa discussão, você pode deixar nos comentários também, que eu vou gostar muito de ler, e também pode ajudar outras pessoas. Muitas vezes nos comentários acontecem coisas mágicas e também lá é um brainstorm, porque a gente vai estar trocando ideias, trocando informações, tá bom? Me segue nas redes sociais pra gente conversar mais, e se você me seguir no Instagram e tiver alguma dúvida ou algo que você acha que poderia acrescentar de sugestão de vídeo, ou então pra gente aumentar esse assunto, pode me mandar uma mensagem, eu juro que eu respondo. Garanto que eu respondo super rapidinho também, tá bom? Beijo, obrigada e até o próximo vídeo.